Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Começa agora o nosso cafezinho com Jesus. Você que já é inscrito, quero louvar a Deus pela sua vida, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Você que não é inscrito, irmãos, né? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, né? E compartilha nos seus grupos de Facebook, WhatsApp, né? Nas redes sociais, para que a palavra do Senhor possa chegar ainda a muito mais pessoas em nome do Senhor. Amém? Bom dia, a paz do Senhor a todos, que todos tenham um ótimo dia, em nome do Senhor Jesus. A palavra de hoje, irmãos, está no livro de Salmos 117. Amém? O Salmo de número 117 diz assim, irmãos: Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Amém? Irmãos, embora o livro de Salmos não tenha capítulos, assim como o livro de Provérbios, salmos são enumerados, né? O Salmo de número 117 é o menor composto, ou talvez possa até dizer o menor capítulo da Bíblia, só para ficar mais fácil. Mas o tema dessa mensagem é seja o menor. Por quê? Nem sempre aquilo que é o menor é o que tem menor relevância, não é o menos importante. Pois é, né, irmãos? Não é o menos importante. Então, vale lembrar que, irmãos, às vezes nós podemos ser o menor, mas o menor, irmãos, é aquele que ele exalta o Senhor sobre todas as coisas, né? Esse que é o menor, né? Aquele que reconhece que Deus é grande, irmãos, que Deus é soberano, né? Às vezes você está aí se sentindo pequeno, né? Entre sua família, entre a igreja, entre o trabalho, mas se você é uma pessoa que reconhece Deus, irmãos, né? Sobre todas as coisas, então você é um pequeno que Deus ama, que Deus, né, pode usar a qualquer momento para confundir aquele que se acha grande, aquele que se acha acima de tudo, aquele que não reconhece que Deus é soberano, né, irmãos? Então, esse que é o pequeno. Quer dizer, se você é pequeno dessa forma, você não é menos importante. Tem que entender isso. A palavra cristão significa pequeno Cristo, quer dizer, que você tenha o reflexo, que você venha refletir a Cristo, em todos os sentidos. Ser pequeno, irmão, não é ser menosprezado, não é ser capacho de ninguém. Ser pequeno é ser humilde. Se você observar a história de Zaqueu, Zaqueu era pequeno em estatura, mas era arrogante, soberbo, corrupto, né? Desonesto. E isso fazia dele. E tinha em si que a sua riqueza o fazia grande. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele viu o quanto ele era pequeno. E quando ele para diante de Jesus dizendo assim: Eu distribuirei a minha fortuna aos pobres, eu dividirei, e a quem tenho defraudado, restituirei 4 vezes mais. Aqui ele se faz pequeno. E aí ele se torna grande diante de Jesus, porque Jesus fala: Em verdade vos digo que a salvação hoje entrou nessa casa. Grande é aquele que é salvo em Cristo, esse é grande. Mas para ser grande em Cristo tem que ser pequeno. Amém, né, irmãos? Então, quer dizer, tem que aprender, né, irmãos? Quando a gente reconhece a soberania de Deus, né, irmãos? A gente pode ser o mais simples, né? O mais humilde que nós nos tornamos grande, né, irmãos? Quer dizer, não é aquele que anda aí com o peito estufado, que acha porque entende muito, porque tem dinheiro, né, irmão? Ele é o maior, não. Ele não é o maior, por quê? Porque ele não reconheceu a soberania de Deus. Ele acha que ele é o grande, ele acha que ele é o tal. Ele não reconhece Deus, né, como seu Senhor. E então, quer dizer, a verdade é que ele acha grande, mas ele é o menor, né, irmãos? Assim no pensamento, né, do ser humano. Por quê? Porque a verdade, né, irmãos, Deus, ele quer aquele que é humilde, aquele que é humilde de coração, aquele que, né, pensa, irmãos, no seu próximo, né, ama o seu próximo como a ti mesmo, né? Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa, irmãos, ela é vista como pequena, ela é vista como humilde quando ele ama o próximo, né? Quando ele se compadece, né, irmãos, da situação difícil do irmão,
muitas pessoas olham e falam, aquele ali, ai, mas é, né? Não, irmãos, mas isso agrada o coração de Deus, né? E a qualquer momento Deus pode usar, irmãos, né? Todas as reportagens que a gente às vezes vê aí, o fulano de tal era isso e agora, né? Tá dessa forma, né, irmãos? Por quê? Porque muitas das vezes Deus pega o pequenininho, aquele que tá lá na onde que não tem um pingo de valor, né, irmãos, para a sociedade, porque a verdade é que para Deus, irmãos, todos nós temos valor, independente, irmãos, né, de situação financeira, independente de cor, independente de moradia, nós somos importantes para o Senhor. Então Deus pode a qualquer momento, né, pegar você, né, e fazer grande em meio à sociedade, né? Ele usa o pequeno para confundir o grande. Por quê? Porque o pequeno reconhece que Deus é soberano. E às vezes aquele que fala que é grande, né, irmãos, não reconhece isso. Então é a diferença. Então que nós possamos, irmãos, entender que o pequeno não tem, irmãos, menos importância do que aquele que se diz grande. Muito pelo contrário, né? Porque a maioria das vezes aquele que é pequeno, ele tem muito mais valor, né, do que o grande. Por quê? Porque o pequeno, ele não é arrogante. O pequeno, ele reconhece a soberania de Deus, enquanto o que se diz grande não tem esse mesmo reconhecimento. É muito comum nós associarmos essa questão de pequeno ou grande ao poder aquisitivo, né? A pessoa é grande, acha que ele é grande é porque ele tem dinheiro, né? Não, fulano ali é humilde, ele é pobre. Não, não. Não tem a ver com poder aquisitivo. O Jó era extremamente rico. O Jó era muito rico, e ainda assim ele era pequeno. Pequeno porque ele se fazia o menor. Bem, louvado seja o nome do meu Deus. Ai, Jó, olha que a esposa. Como é que tem aquele louvor que fala: como podes ainda adorar? Amaldiçoa teu Deus e morre. Fala, não, eu recebi o bem do Senhor, então não receberia o mal. Louvado seja o nome do meu Deus. Quer dizer, isso é se colocar pequeno. Ah, pastor, mas isso é porque ele já estava na miséria. Essa situação que o senhor está falando aí, ele estava lá, se coçando com um caco de telha, não é isso? Né? Mas e antes de Satanás tocar nos bens dele? Qual é o testemunho de Deus com relação a ele? Tens visto meu servo Jó? Não há na terra ninguém íntegro e reto como ele. Ele era muito rico, muito próspero, mas era pequeno diante de todos, não era arrogante, não era soberbo, e isso o fazia grande diante de Deus, porque o próprio Deus testifica, não há na terra, agora Deus vê todas as coisas, né? Ele está em todos os lugares. A Bíblia diz, por acaso não preencho eu os céus e a terra? Então ele fala, não há ninguém íntegro e reto como ele. Ah, pastora, mas e como que o pastor está falando dessa forma se não fala, a gente não conhece essa parte, né? Mas, irmãos, aquele que não aquele que é soberbo, irmão, ele não está andando em retidão. Então, se Deus fala, se Deus testifica que não há na terra, né, um homem íntegro e reto como Jó, então quer dizer que ele não era soberbo. Né? Não quer dizer, irmãos, que ele olhava as pessoas por cima, por mais que ele tinha dinheiro, ele era um homem bondoso, um homem misericordioso, um homem simples, porque senão Deus não tinha testificado dele dessa forma. Por quê? Porque não entrará no céu o soberbo, né? E quem estava de olho nas riquezas de Jó era Satanás. Deus não estava nem aí, porque dele é o ouro e a prata, ele dá a quem quiser. Então, vendo a diferença, irmãos? Então, que nós possamos ser simples, né? Humilde, né, irmãos? Isso é ser pequeno, é ser simples, é ser humilde. Não é deixar, irmão, que a sua riqueza, que os seus bens, né, suba a sua cabeça, né? Por quê? Porque nós devemos amar a Deus, né, irmão, sobre todas as coisas. Então, independente. O pecado, irmãos, ele não consiste em ter muito dinheiro. O pecado, né, irmãos, consiste em quê? Amar o dinheiro acima de Deus. Então, quer dizer, você pode ser uma pessoa extremamente rica, ter várias propriedades aí e continuar sendo pequeno. Servo do Deus Altíssimo. O seu dinheiro não te impede de servir a Cristo. Diferença? Você pode ter tudo isso e ainda continuar sendo pequeno. Nossa, pastor, mas que tanto de dinheiro, a senhora vai continuar.
Não é assim que Deus quer uma pessoa que se diz justa e íntegra diante de Deus. Não saiu, né, irmão? Íntegra diante de Deus, irmãos. Não é a pessoa que é humilde. Então, quer dizer, independente do dinheiro, independente das riquezas, irmão, você tem que continuar pequeno, humilde diante de Deus. Por quê? Porque reconhecer que Ele está acima de tudo. Amém? Amém, irmãos? Que essa palavra possa fazer parte da nossa vida, que sejamos pequenos diante da sociedade, para que sejamos grandes diante de Deus. Não é, como a pastora falou, não é ser omisso e nem se deitar para servir de capacho para os outros. Não, né? Ser pequeno é ter também... Davi era pequeno, quando ele vê Golias afrontando o povo de Israel e o Deus de Israel, ele já fica, mas o que está dizendo aí esse incircunciso? Que negócio é esse? Davi era pequeno. Né? Tá vendo que é ser pequeno? Não é também ser encrenqueiro, irmão, mas é saber se colocar no seu lugar, tá bom? Que nós possamos aprender com essa palavra nessa manhã. Amém? Vamos estar orando, né, irmãos? Quero aí estar agradecendo, né, os irmãos que sempre estão nos acompanhando, né, mandando um abraço para todos os irmãos lá na cidade de Itainópolis. Lá no Tanque de Terra, os irmãos têm nos cobrado, né, pastor? A gente tem assistido a irmã Maria César, a irmã Lucimar, a irmã Clenilda, a irmã Tainara, o irmão Celso, o irmão Rogério, irmãos, o irmão Valmir. Como sempre diz a própria irmã Maria César, se for falar em todo mundo, vai o dia inteiro, né? Irmã Cristiane, irmã Fernanda, cada um dos irmãos dentro do estado do Piauí. Tá, irmãos, em São Paulo, Goiânia, Mato Grosso, né, Lagoa Santa, aqui em Jataí, né, irmãos, e todos vocês que estão aí nos acompanhando, né, que Deus abençoe sua casa, abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. E, irmãos, até segunda, né? Hoje é sexta-feira, porém, sábado e domingo, né? A gente não faz o vídeo, mas, né? Estaremos aqui também orando pelos irmãos, né? E esse, irmãos, vamos orar, vamos orar. Né? Vamos estar orando nesse momento, né, irmãos? Agradecendo ao Senhor. Soberano Deus, louvado seja o teu nome pela tua maravilha, a tua benignidade, meu Pai, que a tua palavra nos ensina, que é grandiosa, que ela é misericordiosa sobre cada um de nós. Obrigado, meu Pai, porque entendemos que a sua palavra, meu Deus querido, ela dura, a tua verdade dura por toda a eternidade. Que nós aprendamos verdadeiramente a te louvar, a te agradecer, a bendizer o teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe todo o teu povo espalhado por todo o Brasil, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E agora sim, esse foi por hoje o nosso Cafezinho com Jesus. Até o próximo. Amém.